Olá a todos, meu nome é Ayla e o tema do meu PIBIC foi a estimação da sensibilidade do baroreflexo. Este estudo busca analisar o sistema de regulação da pressão arterial a partir da determinação da sensibilidade do mecanismo baroreflexo. E ele tem como objetivo obter, utilizando diferentes técnicas, estimativas da sensibilidade do baroreflexo espontâneo em um mesmo conjunto de dados. Deseja então quantificar as discrepâncias obtidas pela aplicação de diferentes técnicas, testar o efeito dos diferentes procedimentos na implementação de cada técnica e a sua influência nas estimativas obtidas, além de avaliar a habilidade de cada procedimento em detectar a sensibilidade do baroreflexo. A base de dados utilizada foi a vasorregulação cerebral na diabetes, com sujeitos entre 55 e 75 anos. Foi utilizado os 5 primeiros minutos do método do dia 2, referente à posição sentada. Os sinais utilizados foram de ECG, SBP e respiração. Esses sinais foram divididos em grupos. Com 3 sinais válidos, temos de ECG, BP e respiração. Foram obtidos 14 sujeitos. Com ao menos 2 sinais válidos, ECG e BP ou ECG e respiração, foram obtidos 15 dados, sendo que 11 possuíam ECG e BP e somente 3 possuem ECG e respiração, sendo então que esse último foi descartado por possuir poucos sujeitos para análise. Para a realização das etapas de pré-processamento dos sinais e análise de dados, foi utilizado a ferramenta CRS-DLab implementada por Silva. Os dados de ECG, BP e respiração coletados, então, inicialmente foi filtrado. O dado de ECG foi filtrado com o algoritmo Butterworth, segunda ordem, com 35 Hz. O RRI ele foi obtido a partir do algoritmo lento. Ele foi reamostrado com o algoritmo de Berger, em 4 Hz. E foi feito o detrend a partir do método proposto por Tarvey. No BP, foi feita a filtragem com o filtro passa-baixas de 35 Hz. O SPP ele foi obtido a partir do RRI. Ele foi reamostrado com o algoritmo de Berger, em uma frequência de 4 Hz. E o detrend foi feito pelo método proposto por Tarvey. Na respiração, foi feita uma integração numérica do airflow para o volume pulmonar instantâneo e depois foi feito um detrend polinomial de quinta ordem. Para determinar como as variações em torno da média no ILV e as flutuações no SPP eles produzem dinamicamente flutuações no RRI, foi utilizada uma estrutura de modelo de malha fechada, como apresentada na figura. Este modelo então ele foi usado para analisar os dados coletados dos sujeitos de controle e diabéticos. As abordagens para a estimação da densidade espectral de potência que foram usadas foi a transformada de Fourier, o método Welch e o modelo AR. Os índices espectrais dos sinais de RRI e SBP foram calculados a partir da área sobre a curva das PSDs estimadas. Sendo assim, as componentes LF e HF, em função do tempo, foram calculadas como a potência absoluta, a área sobre a curva, em cada banda de frequência. As abordagens para a estimação da resposta ao impulso utilizadas foram o modelo RX, função de base Laguerre, função de base Meissner. Para os dados com somente 2 sinais válidos, a entrada foi o SBP e a saída o RRI, e para os dados com 3 sinais válidos, foram utilizadas 2 abordagens, onde a primeira entrada foi o SBP e a saída RRI, e na segunda, as entradas foram o SPP e o LV e a saída o RRI. Para a estimação dos modelos, foi utilizada uma porcentagem de 80% dos dados, os sinais foram filtrados com o filtro passa-baixa Kaiser e foi realizado um detrend polinomial de quinta ordem. As ordens e delays utilizados são apresentados e o critério para a seleção da ordem do parâmetro foi o MDL. Então, a partir dessas respostas ao impulsos, foram extraídos descritores do sistema nervoso autônomo, IRM, DGLF, DGHF, de forma a facilitar a quantificação da sensibilidade do baroreflexo imediatamente antes e imediatamente após as manobras posturais. Foi realizada uma análise estatística através do método One-Way ANOVA nos descritores compactos obtidos a partir das IRs e nos índices espectrais obtidos a partir das PSDs dos sinais de RRI e SPP, a fim de se verificar a existência de diferenças significativas entre os grupos dos diabéticos e de controle. Para valores P menores que 0,05, foi considerado um indicativo de diferença estatisticamente significativa. Aqui é possível ver as médias e desvio padrão dos índices das PSDs com 2 sinais válidos,
aqui com 3 sinais válidos. Aqui a média de desvio padrão dos escritores das respostas a impulso com 2 sinais válidos, 3 sinais válidos e 1 entrada, 3 sinais válidos e 2 entradas. Então, o estudo ele não vai nos mostrar que os métodos nem sempre são capazes de detectar o comprometimento do barorreflexo. Para esse estudo em questão, uma possível explicação para esse fato é que os pacientes com diabetes podem estar com a doença controlada, tornando assim os dados coletados desses pacientes semelhantes àqueles que não possuem a doença. Outro fator que pode influenciar é a quantidade de pacientes analisados. Com a quantidade maior de pacientes, as diferenças entre os grupos poderiam se tornar mais evidentes. Obrigada a todos pela atenção.